para mim, não sei o que, tal. Agora tem gente que não dá glórias a Deus. E mesmo assim Deus livra. Agora isso é um mistério, não dá para saber. Por exemplo, Manassés talvez foi o rei mais maligno de Israel. E ele reinou por 55 anos em Israel. E Deus vai e salva Manassés. Quando Manassés é levado preso, Manassés se arrepende, reconhece o Senhor como Deus, e Deus salva. Então o que acontece? Misteriosos são os caminhos de Deus. E a graça dele, seja ela salvífica, seja ela comum, ele distribui da maneira que ele quer, até com Caim. E aí ele abre aqui no versículo 16, falando assim: saiu Caim de diante da face do Senhor. Veja que interessante. O homem foi expulso do jardim do Éden, mas Deus continua se relacionando com o homem fora do jardim do Éden. Isso é muito simples de provar pela Bíblia. Deus não chega para Caim e fala: por que descaíste o teu semblante? Se agires bem, também não serás aceito. Deus também, em caso de Enoque andou com Deus e foi arrebatado. O caso de Noé, Deus dá orientações claras a Noé. Então, o que eu aprendo aqui? Que mesmo o homem tendo sido proibido de entrar no jardim do Éden, fora do Éden, Deus continua buscando o homem, Deus continua se relacionando, Deus continua dando instruções. E o que acontece? Quando Caim sai aqui e fala: saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, o que acontece aqui? Existe um jogo de palavras que no português não aparece. Nod, a terra de Nod, ela relembra uma palavra do hebraico chamada Nad, N-A-D, que quer dizer vagabundo. O que Caim fala? Virarei errante pela terra. Então aqui tem um jogo de palavras mostrando qual que era o estilo de vida que Caim ia viver. O que é a melhor definição de um vagabundo? A nossa cultura distorceu a questão do vagabundo. O que é o vagabundo? É o que não trabalha. Mas não é esse o sentido original da palavra. O vagabundo é aquela pessoa que foi retirada de todo o seu contexto social, de todo o seu contexto de trabalho, de todo o seu contexto de vida. É o que aconteceu com Caim. Caim perdeu sua família, Caim perdeu sua profissão, porque ele não tinha mais terra para plantar, e Caim perdeu toda a referência, comunhão com Deus, tudo. E saiu como errante pela terra. Por isso que se faz o jogo aqui da terra de Nod com a palavra Nad, mostrando o estilo de vida que Caim ia ter ao sair de diante da face do Senhor. Isso é importante por quê? Porque toda a geração de Caim vai morrer no dilúvio. Todos eles. A estimativa no dilúvio que a população da Terra já estava em torno de 4 bilhões de pessoas. A grande maioria deles, descendentes de Caim. Todos foram destruídos, sem exceção. Como é que eu sei isso? Porque a Bíblia fala no próprio livro do Gênesis que Noé era perfeito em suas gerações. Quer dizer, Noé manteve a linhagem dentro da descendência de Sete, sem nenhum tipo de contaminação espiritual ou contaminação com os filhos de Caim dentro da sua linhagem. Então o que acontece? Hoje em dia, no mundo, nós não temos mais caimitas. Todos nós somos setistas. Ou você é descendente de Jafé, ou você é descendente de Cã, ou você é descendente de Sem. Não existe na terra hoje nenhum caimita. Olha o resultado disso. Isso é uma outra coisa que a gente, quando lê a Bíblia, a gente não percebe. Que não existem mais caimitas. Tudo isso, consequência do pecado. Na verdade, eu vou falar uma coisa com sinceridade. Eu vi um estudo uma vez, na Inglaterra foi feito. Então eles pegaram uma família onde eles serviam a Deus há várias gerações. E eles caminharam na árvore genealógica por 3, 4 gerações. Dentro da descendência daquela família tinha advogados, médicos, pastores, ministros de Estado, prefeitos, políticos, governadores.
e pegaram uma outra família que descendia de uma quadrilha de pessoas, de bandidos. A descendência daquela família era toda arrebentada. Ela teve pessoas boas, mas em muito menor quantidade do que aquela família que servia o Senhor, daquela família que andava nos caminhos do Senhor, mostrando o quê? Que os nossos relacionamentos com Deus, eles refletem sobre a nossa descendência. Já pensou você ter sua descendência riscada da face da terra? Que terrível! Por desobediência a Deus, como consequência de juízo. Foi o que aconteceu com Caim. Não temos um caimita vivo. Amém? E aí vamos continuar. Olha que interessante. Eu estava vendo o esboço do Marcos Granconato, e ele fala o seguinte, que existem várias civilizações antigas, da Mesopotâmia, da Suméria, da Fenícia, várias tradições dos povos e tradições antigas, e uma memória cultural em comum em vários povos, que conta histórias com muita semelhança entre o que aconteceu com Caim e com Abel, e o que aconteceu também com a descendência de Caim, inclusive com referências ao dilúvio. Para vocês terem uma ideia, até no alfabeto chinês existem referências de palavras onde a palavra é formada pela letra que representa o barco, pela letra que representa 8. Quem é que eram os 8 que estavam dentro do barco? Os que se salvaram no dilúvio. Quando a gente vê várias culturas antigas, tem resquícios dessas histórias. Com modificações, é lógico. Por quê? Porque a tradição, ela vai se corrompendo. Agora, por causa da Bíblia e por causa da preservação da sua palavra, que é uma verdade bíblica, Deus tem o compromisso de preservar a sua palavra. Quando a gente pega a Bíblia hoje, a gente tem a certeza que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Por quê? Porque o Deus que a gente serve prometeu preservar cada palavra da sua Bíblia. Então nós sabemos a história sem corrupção. O que não quer dizer que entre essas culturas não se vê partes dessa história sendo contadas da mesma forma. Então a gente percebe que aquilo que aconteceu foi muito interessante. Quando a gente correu o capítulo 5, que vai falar dos descendentes de Sete, vocês vão ver como eles viveram juntos por muitos anos. Eles conviveram juntos, então foi muito fácil Adão contar todas as histórias que aconteceram para os seus descendentes. E foi muito fácil aquilo chegar em Noé, e passar para Sem, e chegar em Abraão, e de Abraão chegar no povo do Egito, chegar em Moisés, porque todos eles foram contemporâneos. Nós vamos ver isso no capítulo 5, que nós vamos pregar domingo. Hoje a gente fecha a descendência de Caim, e aí nós vamos no capítulo 5, é impressionante. Noé não conheceu Adão por muito pouco, mas o pai de Noé conviveu muitos anos com Adão. Imagina como é que era a reunião de família. O Lameque conversando com o Matusalém. Mas e aí, como é que será que foi, né? Que o bisavô Enoque foi arrebatado? Ô Adão, conta pra gente, como é que foi aquela história do Jardim do Éden? E aí, como é que vocês fizeram quando Caim matou Abel? Essa era a reunião de domingo. E me diz uma coisa, por que Enos, conta pra gente, por que você começou a invocar o nome do Senhor? Eram assim as reuniões de família. Num ponto tal que a gente chega em Noé, inclusive recebendo um nome profético. Através dele descansaremos. Era uma expectativa da família. Mas isso nós vamos ver no domingo. Vamos continuar aqui nosso estudo. Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Gente, é muito importante não confundir os nomes das genealogias. Tem Enoque tanto na genealogia de Sete, vinda de Adão, como tem Enoque na genealogia de Caim.
Tem Lameque tanto na genealogia de Caim, como tem Lameque na genealogia de Sete. Então você precisa ter essa sabedoria. O que eu percebo aqui? Primeira coisa, os ateus vêm nesse ponto. Com quem foi a mulher de Caim? Existem muitas heresias em relação a isso. Por exemplo, a pior delas, inclusive tem igreja evangélica que crê nisso, diz o seguinte, que em Gênesis 1, 26 e 27, Deus criou o ser humano. E em Gênesis 2, Deus criou Adão e Eva. Então Adão e Eva viveram no Éden, e o ser humano espalhado pelo planeta. Aí quando Caim matou Abel, Caim fugiu e casou com uma dessas mulheres. Gente, se você ouvir essa história, rejeite, não tem nada a ver. Primeiro ponto, a tradição, os talmudes israelenses, que são como se fossem comentários bíblicos, que a gente tem hoje, só que judeus, diz o seguinte, que Adão e Eva tiveram 33 filhos homens e 31 filhas mulheres. Outra coisa, a Bíblia não fala quem nasceu, se nasceu alguma mulher entre Caim e entre Abel. Nós não sabemos. Quem nasceu entre Caim e Abel? Quantos anos se passaram? São informações que a Bíblia não dá. Então, quem foi a mulher de Caim? Provavelmente uma irmã sua. Duas questões importantes. Primeiro, não havia problema de casamento consanguíneo. Por quê? Porque a linhagem genética era pura. Nós estávamos a uma geração do Éden. Prova disso que a longevidade dos homens era enorme. O Gracolato brinca, diz que Matusalém morreu com 969, mas não parecia que tinha 910. Ele faz essa brincadeira, mas por que eles viviam tanto? Que a própria corrupção do pecado ainda não tinha tanto efeito, sem contar as diferenças atmosféricas antes do dilúvio. Que a gente imagina que tinha muito mais oxigênio na face da terra, tinha muito mais coisa, o clima era muito mais favorável. Mas o que acontece? A resposta é simples. Com quem Caim casou? Com uma irmã sua. Simples assim. Mas o que eu percebo aqui? Aqui, logo de cara, começa a idolatria aos filhos. A nossa geração é muito marcada com idolatria a filho. Por exemplo, quem é mais velho aqui, nossos pais nos amavam. Mas ninguém aqui foi idolatrado. Maurício, nascido para vencer. Já viram? É Carlos Alberto. Antônio Carlos a bordo. Julinho. Sabe, hoje em dia você vê um monte disso. É uma idolatria com o senhor. Eu estava notando, por exemplo, as propagandas de colégio. Começa a prestar atenção às propagandas de ensino fundamental. É criança de bailarina, é criança mexendo em câmera de TV, é criança mexendo em computador, é criança com cara de gênio. Gente, eu imagino que nessas escolas não deve ter uma aula de reforço. Todo mundo tira acima de 8, ninguém tem dificuldade, porque você tem que chegar e falar, olha, eu quero meu filho igual do outdoor. É que nem hambúrguer dessas grandes redes, né? Você tem que pedir o do outdoor. É a mesma coisa. Mas, gente, essa questão de idolatria ao filho não é coisa de hoje. Aqui a gente já vê idolatria ao filho. Se a gente for seguir a cronologia dura do Gênesis, aqui é 1550 anos, 1565, acho, antes do dilúvio. Aqui. Lógico, eu imagino que essa cronologia é muito maior. Depois eu vou mostrar para vocês as genealogias, como elas podem pular. Mas o que acontece? Já começou a idolatria com o filho. E um outro fato importante, a primeira cidade é formada. Isso daqui é um ponto extremamente importante. Por quê? Veja, até aqui, o ser humano vivia de maneira agrária. O que a gente vê? A gente vê Abel sendo criador de ovelha. Não sabemos onde Adão e Eva
viviam, mas provavelmente ali nas redondezas, e a gente vê Caim lavrando a terra. Mas quando você vê lavrando a terra, não pense numa monocultura de soja do Mato Grosso e do norte da Argentina. Era um campo. Ao se fixar em cidade, começou a acontecer o seguinte fenômeno: os pecadores começaram a se juntar. Nós vamos ver na aplicação da palavra aquela questão, veja, cidade é igual a muito pecador junto. Muito pecador junto é igual a perigo. Muito perigo é igual a violência, morte, coisas ruins e corrupção. Quem fundou a primeira cidade foi Caim e colocou o nome do seu filho. Nós moramos em cidade, vou te falar, é um local perigoso de morar. Pela graça de Deus, a gente retorna cada dia para a nossa casa. Porque acontece tanta maldade nas cidades, por quê? É muito pecador junto. É só você ver os mega shows, você vê o que acontece. Como as pessoas, elas soltam todos os seus freios morais. Pode ver, onde tem muito pecador junto, os freios morais se soltam. Onde tem multidão, isso se solta. Eu vou mostrar na Bíblia que poucos anos após o dilúvio, essa corrupção já estava presente nas cidades nossas. Mas começou aonde? Começou com Caim. Distante da presença de Deus, colocou o seu filho no lugar, montou a cidade. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para ter comunhão. Só que a nossa comunhão tem que ser em culto. A nossa comunhão tem que ser em louvor a Deus. Quando eu não tenho essa comunhão em louvor a Deus, eu vou me juntar um ao outro. Isso explica várias das nossas relações sociais que a gente vê na vida moderna. É natural que as pessoas sejam apegadas à sua família, aos seus amigos. Porque a expectativa delas é para essa vida. Morreu, acabou. Não tem uma esperança verdadeira de vida eterna como cristão. O cristão ele pode até ficar meio cabreiro que vai morrer. Mas ele tem esperança da vida eterna, porque ele sabe que ele não pode morrer. É somente o corpo dele que morre. Ele sabe que a hora que desligar aqui, imediatamente ele está com Deus. Consciente, em paz, tranquilo. A pessoa que não é nascida de novo, ela não tem essa expectativa, ela tem uma enorme dúvida. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas próximas de partir num sofrimento terrível. A hora da morte não é uma coisa fácil para ninguém. Se não é para o cristão, imagina para quem não tem uma aliança com Deus, como é que é esse momento. Amém? Vamos avançar na nossa leitura. Versículo 18. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o de outra era Zilá. Veja que interessante. O primeiro bígamo da história, Lameque, desobedeceu abertamente a ordem de Deus. O que Deus fez? Uma auxiliadora idônea. Aí você fala, nossa, a geração de Caim era terrível. Como é que era a vida pós-dilúvio? Tinha vários polígamos, inclusive Jacó, que se tornou Israel, tinha 2 esposas e 2 concubinas. As 12 tribos de Israel vieram dessas 4 mulheres. O que a gente percebe? Jesus fala no Novo Testamento, não era assim no princípio, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés autorizou da carta de divórcio. Da mesma maneira que autorizou o divórcio, também a poligamia entrou, desde que seguisse certas regras. Mas, gente, não é esse o que Deus planejou. Deus planejou um homem e uma mulher. Isso aqui é permissão de Deus, isso aqui é desvio. Aí você fala, irmão, mas todo mundo sabe que é um homem e uma mulher. Vou te falar, tem muito crente e tem muito pastor que resolve usar passagens como essas, como a de Jacó, e cai no pecado de adultério. E destrói sua vida, e destrói sua família, e traz marcas irreversíveis.
Mas aqui a gente percebe Lameque, totalmente contrário a Deus. Pegando duas mulheres, numa boa. Inclusive a Bíblia dá o nome dessas mulheres, coisa rara. Eu lembro que uma vez eu vi num comentário bíblico, o comentarista fala que essas mulheres aqui provavelmente eram mulheres de expressão naquela época. Porque para a Bíblia dar o nome delas, aqui no caso vai falar de 4 mulheres aqui. Vai falar de Eva, vai falar de Ada, vai falar de Zilá e vai falar de Noemá, filha delas. Filha do Tubal-Caim, se eu não me engano. Ou filha de Lameque com uma de suas mulheres. Só, não fala de mais mulher nenhuma. Para você ter uma ideia, como é que citavam mulheres, olha que interessante. Vamos em Gênesis 5, versículo 4. Olha como é que as mulheres eram citadas. Diz assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, vírgula, e gerou filhos e filhas. Era assim que se referia às mulheres. Não se dava nome. Uma sociedade totalmente patriarcal. Aí você está falando, está vendo como Deus era machista? Não é isso. Isso aqui é uma questão cultural. Porque o próprio Deus, ele coloca o homem e a mulher em igual importância para ele. Quem foi feito em imagem e semelhança de Deus? O homem? Não. O homem e a mulher. A imagem e semelhança de Deus está no homem e está na mulher. Não é apenas no homem. É que é uma maneira cultural de se escrever. E aí continua, versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O que acontece aqui é a origem dos povos seminômades. Caim fundou cidades, os seus descendentes ficaram em volta das cidades, mas esse camarada aqui, o Jabal, parece que foi o iniciador da pecuária. Você fala, mas irmão, e Abel que criava ovelhas? Quem conhece a criação de ovelhas, era uma criação muito mais centralizada. Ovelha não necessita de tanto pasto, ovelha não necessita de tanta água, ovelha não necessita de caminhar tanto. Inclusive a ovelha, não sei se você sabe, se ela comer demais, chega um momento ela para de andar. Agora aqui quando fala de gado, você já começa a ter necessidade de territórios muito maiores. A gente vê na criação, no Jardim do Éden, que Deus deu uma ordem para comer de todos os frutos das árvores, de toda a erva. A gente vê de maneira oficial na Bíblia, depois do dilúvio, Deus liberando a carne, mas sem o sangue. Mas existe muito comentarista que acha que já se comia carne nessa época. Por que eu vou criar gado? Somente para o couro? Tudo bem, se você pegar as tendas daqueles povos nômades, elas eram todas feitas de couro. Tudo bem, se você pegar a gordura para fabricar óleo, para sustentar as lâmpadas, para sustentar os fogões, ok. Você pode até partir da hipótese os ossos para fabricar arma, mas o próprio texto mais à frente vai mostrar que isso aqui não é necessário. Então só fica uma resposta. Haviam 2 motivos aqui, eu fico com esses comentaristas, que eles já comiam carne e esses animais eram usados para sacrifício, para culto a deuses pagãos. Por quê? Porque a gente percebe na Bíblia, sempre o diabo, desde muito cedo, imitando o culto a Deus. E a gente percebe na Bíblia que essas histórias, a história de Abel, tendo oferecido o primogênito do rebanho, tendo sido aceito o sacrifício, aquela história deve ter corrido. E os homens, eles tentam se aproximar de Deus através do seu esforço próprio. O ser humano caído não sabe que ele não pode se aproximar de Deus no mérito próprio. Para ele pode. Por quê? Porque o ser humano foi criado para adorar a Deus. O fato do meu espírito estar morto não muda algo que eu tenho dentro de mim. Agora, o ser humano não sabe que só é possível buscar Deus se Deus vier primeiro em direção a ele.
E se Deus restaurar o caminho, sem a restauração de Deus, é impossível. Então o que nós entendemos? Que esse povo aqui já comia carne e já realizava sacrifícios. Existem indícios no texto que vão mostrar mais à frente isso, amém? Deixa eu pegar o esboço. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 20. 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Veja que interessante. Eu costumo falar assim: poligamia, mulher; pecuária, churrasco; instrumento de música, rastapé. A família de Lameque criou a primeira balada. Existe algo errado com a música? Não. Inclusive a gente vê a música clássica, a gente vê os seres humanos caídos poderem fazer muita música boa. Mas o problema é quando a música se torna minha religião. Quando a música se torna o meu culto. Quando a música começa a tentar ocupar o vazio que somente Deus pode ocupar no meu coração. Pode ver até hoje na cultura humana. A turma quer fazer o que no fim de semana? Churrasco, rastapé e mulher e homem. Vida sexual. Que hoje em dia a coisa generalizou. Antigamente os homens eram mais patifes. Hoje em dia a patifaria está tanto do lado da mulher como do homem. Frutos da modernidade. Mas o que a turma quer é o seguinte: rastapé, churrasco e sexo. Foi o que essa família fez. Agora sempre fica uma pergunta aqui. Criar gado, tudo bem. A dificuldade de criar gado qual que era? Primeiro, domar cavalos. Porque sem cavalo eu não consigo controlar o rebanho. Ainda mais quando a gente pega pelas regiões, veja, a Bíblia dá a localização da terra de Nod. Se você quer saber onde é que ficava a localização da terra de Nod, você pega a localização ali do rio Tigre, do rio Eufrates, e é do lado oriental. É isso que Moisés está querendo mostrar para aquela geração. Ó, gente, Caim fugiu para essa região aqui. Para vocês terem uma ideia, Abraão viajou próximo à terra de Nod, deve ter passado, porque Abraão passou na sua peregrinação pelo lado oriental de onde era o Jardim do Éden. É o que Moisés está tentando mostrar para a gente. Olha, ele saiu para o lado oriental do Éden. O lado oriental é o lado leste, o lado direito. No país onde está hoje mais ou menos a Turquia e o Iraque. Mais ou menos naquela região. Quando a gente vê a geografia daqueles lugares, principalmente na época de Noé, são extremamente pedregosos. Com aqueles vales enormes. O que Jabal precisava para criar gado? Primeira coisa, domar cavalo. Saber montar. Precisava ter tecnologia de tendas, porque os acampamentos iam correndo juntos. Agora, quando chega instrumento de música, a coisa fica mais sinistra. Porque para você fabricar, pega um bambu, pega um preguinho quente e tenta fazer uma flauta. Ou faz o seguinte: você legal, vou deixar você comprar corda, comprar fio de nylon na loja de pesca. Pega um pedaço de tábua, prega lá 4 preguinhos em cima, 4 preguinhos embaixo, coloca 4 fios de nylon de tamanho diferente e tenta tirar um som. Para ver se você vai conseguir. Esses caras tinham tecnologia. Não se sabe de onde veio, existe um palpite. Mas são teses teológicas que nós vamos ver mais à frente. Mas esse camarada foi o responsável pelos instrumentos de música da sua época. Aqui a narrativa começa a ficar extremamente estranha. Por quê? Porque a história humana fala do homem primitivo. A Bíblia não entra nessa narrativa, ela fala de um homem que tinha tecnologia. O próprio Noé, para construir a arca, ele precisou de ferramenta. Ele precisou de um sistema de alavanca, nós vamos ver isso. Precisava ter um certo conhecimento de física. Para vocês terem uma ideia, a arca, o único navio que foi construído do tamanho da arca foi no século XIX. As caravelas que descobriram a América, que descobriram o Brasil, que fizeram a circunnavegação na África, que passaram lá no mar de Estreito de Magalhães, no sul da Patagônia, eram barcos
menores que esse terreno aqui. Extremamente pequenos. Como que Noé construiu a arca? Ele teve que deter conhecimento. Aquela geração detinha conhecimento. É o que a Bíblia nos mostra. E aí continua, veja que interessante. Falando da outra mulher. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Eu estava certo, foi a irmã de Tubal-Caim. Gente, vamos começar pela irmã. A palavra Noema quer dizer bela. A palavra Noema está ligada a se enfeitar. No hebraico aqui antigo. Isso daí eu tive informação através dos comentaristas bíblicos, porque eu não sou conhecedor de hebraico. Mas o que esses comentaristas defendem? Que aqui começou de uma maneira forte o embelezamento das mulheres. Interpretando isso, que a gente começa a entender, aqui a mulher já começou a ser tratada como objeto. Prova disso que o pai de Noemá era bígamo. Você não sabe o resto que ele fez, você não sabe como é que eram os outros. Aqui está só na geração de Caim. Mas aqui já havia na terra, talvez milhões de habitantes. Como é que era a vida desses homens caídos, que não temiam a Deus? Porque a gente vê invocar o nome do Senhor somente na genealogia de Sete. A gente não vê isso na genealogia de Caim. Então você imagina um bando de seres humanos caídos, desenfreados, que é o que vai culminar no dilúvio. Então o que a gente percebe? Por que a Bíblia fala de Noema? Começa a falar que é uma tese. A gente não pode provar, isso é uma teoria. Mas nós entendemos que aqui começou o embelezamento das mulheres. Isso aí foi culminar no Gênesis 6. Quando os homens começaram a chamar a atenção para as filhas dos homens. Quando os valentes, que foram grandes guerreiros da antiguidade, começaram a construir para si haréns. Nós entendemos que tudo isso começou aqui, lógico, é uma conjectura, mas existem fortes indícios. Mas uma coisa que chama a atenção no Tubal-Caim é o seguinte, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, ó. O ferro, ele precisa ter um forno que chega a 1.600 graus de temperatura. O ser humano só foi capaz de construir um forno com essa eficiência no século XIX. O ser humano só começou a expandir o ferro 1.200 anos antes de Cristo. Mas existe indício do ser humano lidando com ferro 3.000 anos antes de Cristo. Agora a pergunta é, como que eles extraíram o minério de ferro? Como que eles tiveram tecnologia para identificar naqueles montes que aquela terra era minério de ferro? Como que eles conseguiram fazer a separação? Como eles desenvolveram técnica de fundição? Isso aqui é toda uma técnica específica. Para você ter uma ideia, o ferro ele tem que ser tratado no fogo e para ele ter força ele tem que ser temperado. Para vocês terem uma ideia, no livro dos Juízes, milhares de anos depois disso, Israel não tinha capacidade de afiar as suas ferramentas. Os israelitas tinham que descer a Pentápolis Filistina, as 5 cidades, ali Gaza, Ascalon, todas aquelas cidades, para afiar suas ferramentas. Muito depois. Outra coisa que é interessante, fala que ele fez toda a obra de cobre. O cobre é uma liga entre zinco e bronze. Só que para você ter cobre, precisa ser preciso. A mistura. Novamente aqui eu tenho o mesmo problema. Eles precisaram achar o morro, precisaram achar a caverna, identificar que aquilo era minério de zinco, identificar que aquilo era minério de cobre, extrair os dois, colocar num forno, fazer a liga metálica, trabalhar em cima do ferro, temperar para dar corte. Faz uma experiência, ó, mulheres, quando você vai cortar uma carne, meia dúzia de vezes que você cortou uma carne, tem que afiar a faca de novo. Não é assim? Você não consegue tirar bife.
Agora você tem amolador, você tem tecnologia, o seu aço é inox. A Bíblia fala que esse camarada desenvolveu todos os instrumentos de corte. Outro dia eu estava vendo até o Granconato falar, porque eu pesquiso as coisas, falou, ó, o Granconato imagina que o Lameque, mais à frente vai matar o homem, usou uma das armas do filho. É uma conjectura, mas é provável. Mas isso aqui gerou uma coisa. Isso aqui começou a gerar guerra. Porque a tendência do ser humano caído é guerrear um contra o outro. Essa eu tenho prova bíblica. No Gênesis 6, a terra se encheu de violência. E o coração do homem é continuamente mau. Essa eu tenho base bíblica. Também tenho base bíblica, os varões de renome. Tem gente que defende que são gigantes os varões de renome. Eu acho, palpite pessoal meu, porque todas as teses são verdadeiras, eu acho que os varões de renome são grandes reis da antiguidade, que foram grandes guerreiros, que conseguiram constituir muitos impérios. Nós vamos discutir isso quando a gente chegar no Gênesis 6, nós vamos entrar nisso, se o Senhor permitir, quarta-feira que vem. Nós vamos ver esse quadro, vamos estudar um pouco isso, vamos ver o que a Igreja Reformada pensa, quais são as vertentes, mas a gente percebe a terra cheia de violência, e a gente percebe pequenos impérios. Pós-dilúvio aconteceu a mesma coisa. Na guerra dos 4 reis e dos 5 reis, logo pós-dilúvio. Gênesis capítulo 14. Nimrod viajando de cidade em cidade, escravizando os seres humanos. Torre de Babel construiu uma torre que chega aos céus, já tinha tecnologia para fazer tijolo, para betumar o tijolo, para dar resistência. Então é muita coisa que acontece aqui. Nós temos uma tese, veja, quando você anda nas culturas antigas, você pergunta para os egípcios, quem deu a planta das pirâmides? Eles respondem, os deuses. Pela Bíblia, quem são os deuses das nações, os deuses pagãos? Pela Bíblia, são demônios. Quando a gente anda nas culturas, para vocês terem uma ideia, espalhado no mundo tem 10 mil pirâmides. A Torre de Babel provavelmente era uma pirâmide, era um zigurate. Quando você chega nessas culturas, quem deu a planta da pirâmide? Os deuses. O que a gente entende? É uma tese. Que o contato da religião pagã com demônios começou a trazer conhecimento para os seres humanos. Existe alguns livros que você vai ver na internet que se fala, são livros perigosos, que são os chamados livros apócrifos, que é o livro de Jubileu, é o livro de Melquisedeque, o livro de Urântia. Então assim, irmãos, isso daí não é uma literatura que você deva ter um contato. Por quê? Primeiro, os originais não são fiéis. Segundo, fala muita besteira. Fala muita coisa nada a ver. É melhor ficar com a questão da historiografia. A historiografia nos mostra o seguinte, que as culturas dizem que a sua tecnologia veio dos deuses, a sua arquitetura veio dos deuses, a sua medicina veio dos deuses. Isso é um fato que eu tenho, repetitivo. Mais ou menos o que aconteceu aqui, porque não tem outra circunstância para ter toda essa tecnologia. Lembrando que aqui nós estamos falando de pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. Para alguns teólogos, a gente pode estar conversando em 15 a 20 mil anos. Eu sou dessa linha. Porque as genealogias, elas pulam. Às vezes não tem neto, às vezes não tem bisavô, às vezes não tem filho. Você não pode estabelecer uma cronologia dura em cima de genealogia. Mas a própria ciência nos mostra que o homem, como a gente conhece hoje, o homem que inventou a escrita, está algo em torno de 10.000 anos. A própria Bíblia fala que Moisés, ao escrever o Pentateuco, ele consultou alguns livros. Por exemplo, livros que a gente não conhece. O livro das guerras do Senhor. Você conhece o livro das guerras do Senhor, Júlio? Eu também não. Por exemplo, Josué, o livro de Josué cita o livro de Jasher. Está na Bíblia.
Por exemplo, o livro dos reis de Israel. A gente não conhece, não é o livro de reis, 1º e 2º reis. Mas a gente entende que muito da informação para o Gênesis. Outro dia eu estava vendo o pastor Mauro Meister falando, ele também acredita nisso, que muita coisa chegou na mão de Moisés através de coisa escrita. Porque eram culturas extremamente evoluídas. Quando a gente vem aqui para os Andes, você vê o tipo de corte nas pedras, você vê o tamanho das pedras. Como que aqueles índios conseguiram fazer aquilo? O corte é preciso, não passa uma folha de papel. Não tem marca. É coisas impressionantes, coisas inexplicáveis. Existem pedras de 10.000 toneladas colocadas em monumento. Os nossos maiores guindastes conseguem carregar 1.000 toneladas todos juntos. Hoje. Como que uma cultura conseguiu colocar uma pedra de 10.000 toneladas? São coisas que não temos resposta. São coisas que a Bíblia não nos revela. Mas nós entendemos que essa cultura aqui, muito da informação que chegou para Moisés, deve ter chegado via escrita. Porque eles eram povos inteligentes, capacitados. Agora, pecadores. Num nível tal que todos eles morreram no dilúvio. Não ficou um caimita. Isso é uma coisa, uma informação que você tem que ter na tua cabeça. Não tem hoje na terra nenhum caimita. Morreu tudo. Você fala, mas irmão, o que é isso importante? Pra vocês terem uma ideia, tem filme da Arca de Noé. Que o filme traz a seguinte cena. Noé abre a janela da arca. Aí Ló, sobrinho de Abraão, vem de barco, vendendo panela para Noé. Tem filme. Por exemplo, aquele filme herético, Noah, que é bem produzido e tal, fala que Tubal Caim entrou na arca. Inclusive deu um monte de instrução para Cã. São todos filmes heréticos. Você quer um bom filme sobre mundo pré-diluviano? Ele só é um pouquinho longo. Ele tem 6 capítulos. E o final dele tem mais 2. É o livro do Gênesis, do capítulo 1 ao início do capítulo 9. É o melhor filme sobre dilúvio. É o único que é confiável, é o único que a gente tem informação. Agora, nós podemos fazer essas conjecturas. São coisas interessantes. Você para pensar onde é que o cara conseguiu. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Agora nós vamos chegar no famoso Cântico da Espada. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Hades e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Esse cântico aqui, olha que interessante, o livro do Gênesis, antes do dilúvio, tem 2 poemas. O primeiro poema é Adão, quando Eva é criada. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Adão faz um poema. Tudo bem que Adão vira para Deus e fala, ó, a mulher que tu me deste, que fez eu pecar. Ó, o cara de poeta a execrador de sua esposa. O segundo poema da Bíblia é o Cântico da Espada. Os teólogos chamam esse cântico de Cântico da Espada, Lameque. Gente, ele matou por motivo banal. Ele matou porque um pisou. Coisa fútil. 2 homicídios. Coisa séria. E não só bastasse. O que ele fala? Deus deu a seguinte, estou parafraseando. Deus deu a seguinte maldição. Quem matar Caim 7 vezes será vingado. Eu, Lameque, dou a seguinte maldição. Quem matar Lameque 70 vezes 7. Olha a arrogância de Lameque. Ele aumentou a maldição dada por Deus. Esse é o quadro do mundo pré-diluviano. Agora, veja que interessante, algumas coisas eu aprendo. Esse mundo pré-diluviano
Jesus fala nos evangelhos o seguinte, que próximos à sua vinda, seria como nos dias de Noé. Qual a característica do mundo hoje? Violência, sexo, balada, drogas, mundo virado no chapéu velho, anti-Deus, paganismo. O mundo hoje está como nos dias de Noé. Veja que interessante, o livro do Gênesis nos mostra que o problema da terra é o homem. No capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia fala, Noé era perfeito em suas gerações. Logo após Noé, a terra se corrompe. A gente começa a ver o efeito dessa sociedade humana. Quer ver que interessante? Eu separei alguns textos aqui. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 6. Eu não vou aprofundar o capítulo 6, porque nós precisamos estudar com calma aqui. Principalmente essa passagem aqui entre o 1 e o 5, entre o 1 e o 4, existem dentro do meio reformado 3 teses. Nós vamos estudar as 3. As 3 são bíblicas. As 3 são de homens de Deus. Então eu preciso tomar cuidado. Mas hoje eu vou fazer um apanhado geral. O que acontece? Vamos lá. Gênesis 6, versículo 1. Diz assim. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. O que aconteceu aqui? A terra se multiplicou. O que aconteceu aqui? A linhagem de Sete começa a se misturar com a linhagem de Caim, corrompendo a terra. A forma que isso aconteceu, nós vamos estudar a quarta que vem, começar a estudar. Mas isso nos mostra uma coisa extremamente importante. Com quem eu sou casado? Com quem eu vou casar? Casamentos mistos, misturas, entre povo de Deus e povo ímpio. Isso aí traz corrupção, gente. Ó, vocês são solteiros, vocês que são pais, depois da decisão por Cristo, a coisa mais importante que tem é com quem você vai casar. Vou te dar um simples exemplo. A pessoa vai, se desvia dos caminhos do Senhor, cai no pecado do adultério, arruma uma amante. O que a pessoa tem que fazer? Se arrepender e deixar o amante ou a amante. Feito isso, está resolvido, correto? A pessoa comete um roubo. Ela tem que acertar suas contas com a justiça, está resolvido. Se arrependeu, não faz mais. A pessoa é um crente, entra num casamento misto com um descrente, casa. Aí com 10 anos de casado se arrepende, chega, Deus, eu pequei, não poderia ter casado com uma pessoa não crente, pequei contra a tua palavra. Eu pergunto, pode descasar? Percebe como é sério o casamento misto? Você pode se arrepender, mas para Deus vale. Não tem como separar. Porque eu já vi crente falando, mas não foi Deus que deu minha esposa. Crente, acorda. Deus validou seu casamento, seus votos valem diante do Senhor. Não tem como desfazer. Então, questão de casamento é muito séria. E nesse texto do Gênesis, a gente já percebe a mistura de linhagens. Aí nós vamos ver como o meio reformado estuda isso. Como eu falei, são 3 visões, as 3 bíblicas, mas aqui eu já vejo a consequência. Eu conheço um pastor, por exemplo, o Granconato, quando vai falar sobre casamento com os jovens, ele usa essa passagem aqui. Para ele, a principal passagem sobre casamento, quando um crente se ajunta com um ímpio. Uma coisa interessante. Aí no versículo 3 diz assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e dela geraram filhos.
Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gente, aqui duas hipóteses. Uma que os filhos de Deus são da linhagem de Sete. Outra que os filhos de Deus são seres espirituais, que materializaram e tiveram contato com as mulheres. E a terceira é que os filhos de Deus são seres espirituais que, usando o corpo de homens, de médiuns, tiveram relação com as mulheres. Nós temos a visão aqui da igreja, eu vou explicar para vocês, mas de tudo isso que eu tiro, foi gerado uma raça de valentes, de grandes heróis da antiguidade. Homens que encheram a terra de violência. Homens que tocaram horror na terra. Os talmudes judaicos falam que esses camaradas chegavam a ter haréns de 40, 50, 60 mulheres. Eles dominavam regiões inteiras. E era uma guerra em cima da outra, tudo por poder. Tudo isso aconteceu por quê? Gente, o principal resultado, contaminação espiritual. Por causa da palavra aqui, filhos de Deus. E por causa que Caim abandonou o contato com Deus. E segundo, cruzamento de linhagens. Quando a Bíblia fala que Noé era perfeito diante de Deus em suas gerações, mostra que Noé, a geração dele se relacionou apenas com a geração de Sete, mantendo íntegra a geração. Era crente com crente. Misturou, traz corrupção. Misturou, dá bagunça. Gente, não só no casamento. Começa a andar muito com amigo ímpio, você vai ver onde vai parar a sua vida. Muito cuidado. Gente, andar com pecador, por exemplo, eu tenho amigos meus que não conhecem o Senhor. Mas o estilo de vida deles, tem gente que pensa até que é crente. Porque são pessoas de princípio, pessoas de caráter, inclusive criados na igreja. Então a pessoa tem caráter. Não pense que você vai se relacionar com um ímpio. Vai frequentar a sua casa, você vai frequentar a casa dele. E vai correr tudo bem. A gente precisa ser seletivo. A gente precisa tomar cuidado. Onde existe mistura, entra corrupção. Até hoje. Começou aqui. Tem que tomar muito cuidado. Quando você vai ver, você está pensando coisa maluca. Quando você vai ver, você está conversando no trabalho com pessoa que não devia. Quando você vai ver, você está ouvindo um conselho que nunca deveria ouvir. E isso traz destruição para a vida. Nós já vimos acontecer. Amém? Vamos continuar, vamos um pouquinho mais. Gênesis 10. Um camarada bem conhecido dos irmãos. Consequência do mundo segundo a geração de Caim. Nós estamos vendo aqui, gente, ó. A geração de Caim morreu no dilúvio. Daqui para frente eu vou pegar exemplos da geração que veio de Sete. Sem contaminação direta. Mostrando que o problema da raça humana é um só, é o homem pecador. Não era perfeito nas gerações. Aqui nós estamos mais ou menos 250 anos após o dilúvio. Olha o que vira a terra. Olha o que acontece até hoje. Gênesis 10, versículo 8. E Cuxi gerou Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Gente, um dos primeiros impérios. O camarada fundou Babel, o camarada fundou Ereque, o camarada fundou Nínive, o camarada correu todas as planícies da Mesopotâmia ali, planície de Sinar, fundou Babel. Gente, 250 anos após o dilúvio. Arrebentou tudo. Esse camarada foi o criador da idolatria, juntamente com Semíramis, ele tem informação histórica. Se arrasta até hoje. Esse camarada começou a escravidão. Lembra, antes do dilúvio, valentes de renome, homens de fama. Você vai para os talmudes judaicos, eles tinham escravos. 250 anos após o dilúvio, a linhagem pura de Sete se corrompe.
E o Nimrod vem fazendo escravos, fazendo guerra, cometendo homicídio. Hoje, século 21, quantas guerras, quanto homicídio, quanta coisa errada. Até hoje é assim. Quer ver outro texto que é interessante? Gênesis 11. Bem conhecido dos irmãos, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque aos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gente, independência e rebeldia contra Deus. 250 anos após o dilúvio. Pelo menos 4 séculos, 4 milênios depois. O que a gente vê na Terra hoje? Independência e rebelião contra Deus. É a mesma cultura. É o homem independente de Deus. O que a raça humana aspira hoje? Fazer seu nome célebre. Por exemplo, você vê crianças que os pais já colocam para ser modelo porque querem fazer um filho famoso. Você vê meninos que têm alguma habilidade com futebol. O pai quer transformar em craque para jogar na Europa. Por exemplo, eu vejo o caso do meu filho, do Rodrigo. Eu lembro que quando o Rodrigo tinha uns 16, 17 anos, ele ia participar de uma peneira no Coxa. E eu senti claramente que ele ia passar naquela peneira, porque ele tinha bola para isso. Eu sabia que ele ia passar na peneira. Antes da peneira eu sentei com ele e falei: filho, você precisa pensar bem. Porque se você passar na peneira, você esquece os próximos 18 anos da sua vida. Você vai jogar no clube, você vai ser negociado, periga você ir para a Europa. Você vai enfiar dólar na orelha. Só que você precisa pensar bem, se tudo aquilo que você considera importante, lembra dessa conversa? Vale a pena largar tudo isso. Porque é o seguinte, você tem bola para passar e você vai embora. Pelo menos 15 anos vai jogar como jogador profissional. Então você faz o seguinte: eu não posso viver sua vida, mas como seu pai precisa te orientar as consequências. Aí você olha e vê o que você quer. Passados 2, 3 dias, um dia antes da peneira, ele falou: pai, não vou para a peneira. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu não quero jogar tudo fora. Estou bem feliz aqui, eu quero servir a Deus. Não ligo para ser rico, Deus vai me sustentar, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família. Eu estou feliz. Gente, loucura. Loucura. Eu jogava muito menos que ele, quase fui profissional. Se tivesse sido profissional, eu tinha ficado todo mais louco ainda. Sorte que Deus teve misericórdia e era meio grosso. Aí Deus não deixou, entendeu? Mas é loucura. Você vê hoje os pais com os filhos, a gente quer fazer uma geração de gente famosa. Nós queremos tornar célebre o nosso nome. É a mesma coisa. Essa síndrome começou lá em Caim. Ó, qual é o nome da cidade? Enoque. Nascido para vencer por minha conta. É a mesma cultura, não mudou nada. Quer ver que outro texto interessante? Gênesis 19. Versículo 5. Qual é o quadro aqui? 2 anjos materializados em forma humana vão até Sodoma e Gomorra para livrar Ló. Ló estava na porta da cidade e ele, como era hábito da época, recebe os dois como hóspedes. Quando chega a noite, toda a cidade de Sodoma, nós vamos estudar o caso melhor, toda a cidade de Sodoma cerca. E aí eles falam a seguinte frase, Gênesis 19, 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Os conheçamos é ter relação sexual. Sabe o que chama a atenção? Nós vamos estudar junto. Toda a cidade, jovens e velhos, cercaram a casa. O que eu aprendo aqui? Cidades
muito pecador junto. Muito pecador junto, muita maldade, muito pecado, muita corrupção, muita encrenca. Gente, nós vivemos em cidade, cuidado. Cuidado. Não existe na Bíblia nenhuma orientação para você virar um velho barbudão lá no morro. Mas a gente precisa saber como é que se comporta. Nós vivemos num convívio. Lembra que Jesus falou? Por os apóstolos, eu vos envio como ovelhas para o matadouro. Que mais Jesus falou? O mundo vos odeia. Se você é nascido de novo, o mundo te odeia. E odeia tudo aquilo que você crê. E despreza aquilo. O que Tiago falou? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E Tiago completa. Lembrai-vos da mulher de Ló, que morreu lambida de vaca, estátua de sal. Nós vamos estudar isso junto. Mas, gente, aprendizado sobre a descendência de Caim, sobre o mundo hoje, cidade, muito pecador junto, perigo, violência, assassinato. Vou dar um exemplo básico. Talvez alguns de vocês não possam. Eu trabalho na rua há mais de 30 anos. Eu trabalhei nos bairros mais perigosos de São Paulo. Década de 80 em São Paulo, eu chegava no primeiro cliente, 7 da manhã. Quando eu dava 15 para 1, eu estava sumindo da vila. Vendedores da minha época foram assassinados. E eu, estratégia. Hoje, Curitiba, quando dá 3, 3:30 da tarde, eu sumo. Porque os piores horários de assalto é das 3:30 da tarde às 7 da noite. Não estou na rua. Quando eu chego aqui em casa, eu não tenho portão eletrônico. Eu vejo tudo. Pior que vai acontecer, eu passo direto. Porque cidade, muito pecador, muito problema. Nádia, quando chega no ônibus, eu fico de olho. Faz muito bem, tem que ficar de olho mesmo. O filho para a escola, eu estou levando. Faz muito bem. Muito pecador, muita violência. É nosso papel se cuidar no mundo. Geração de Caim, mesmos valores. E aí, para encerrar, pegar o último texto aqui, Gênesis 39. Aí você fala, irmão, mas o mundo hoje tem muita tecnologia. O mundo hoje é um mundo evoluído. Nós temos muitos cientistas. Não é o que se fala hoje? Já perceberam o papo, como é que é na TV? Você não tem o que temer, Carlinhos. É tudo cientista, é tudo coisa boa. Não é assim? Vou ler uma passagem para você, eu vou te mostrar o que a ciência e a tecnologia adianta. Gênesis 39, primeiro eu vou ler do versículo 1 ao 3. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu. E ele pôs sobre toda a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Gente, Egito, primeiro grande império organizado, política, social, militar e tecnologicamente. Esse camarada aqui, capitão da guarda, nossa, que homem evoluído, pagava bem os funcionários. Não, comprou, escravo. Olha que evoluído. Tudo escravo. Provando que tecnologia não quer dizer nada. Sabe por que não tem escravidão hoje? Porque dá mais lucro botar o cara para trabalhar. E o cara gasta mais no shopping center do que ele ganha, ele sustenta muito mais as indústrias. Porque se não valesse a pena, a gente era tudo escravo. A gente dá mais lucro para os ricos sendo livre. Ainda mais você entrar na sociedade de consumo. Mas a gente vê um Egito evoluído. Gente, esses camaradas construíram... Gente, as 3 pirâmides de Gizé, sabe a constelação das 3 Marias? Constelação do Órion. Elas estão na posição exata da constelação do Órion. Eles dizem que os deuses deram a posição exata das pirâmides. Elas dividem a massa da terra.
exatamente no meio. 50% para o sul, 50% para o norte. Gente evoluída. Você pega... Gente, não se sabe até hoje qual que era o líquido de embalsamar as múmias. A sociedade moderna não consegue fazer 10% do embalsamamento das múmias. Só eles sabiam. A química das tintas egípcias eles não conseguem repetir. A maneira que eles arrastaram aquelas pedras do alto do Nilo, mais ao sul da África, para as cidades litorâneas, não se sabe como. Alta tecnologia, escravidão. Não mudou nada. Hoje nós somos escravos remunerados. E aí quer ver o que mais? Alta tecnologia, ciência, conhecimento, leis. Olha o que acontece. Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Gente, prostituição. Uma meretriz era a esposa de Potifar. Quando viu que José era formoso, fez de tudo para se deitar com ele. Quando viu a oportunidade, tendo ela e ele sozinho, agarrou nas roupas dele. José não pagou para ver, saiu correndo. Ela traiu e mentiu contra José, porque não quis se deitar com ela. Hoje, qual é a marca da nossa sociedade moderna, com cultura, com ciência, e hoje em dia, uma sociedade espiritualizada? É a mesma. A prostituição come solta, o adultério, a fornicação come solto. Não mudou nada. Primeiro bígamo da história, Lameque, Zilá e Ada. Morre toda a geração de Caim. Alguns anos depois, aqui mais ou menos você tem mil anos. Isso aqui deve ter acontecido mais ou menos em 1760 a.C., mais ou menos por aí, se a datação estiver correta. Entre ali, a Nimrod, e aqui você tem uns 800, 900 anos. A sociedade avançou, mas a corrupção era a mesma, a prostituição era a mesma, a traição, adultério. Aí você fala, mas hoje é diferente. A geração mais prostituída que já pisou nesse planeta é a nossa. Esse é o mundo que a gente vive. O que eu aprendo aqui? Eu sou filho de Jesus. Eu sou filho de Deus em Jesus Cristo. Eu sou da linhagem piedosa de Sete. Eu não me misturo com essas coisas. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Os valores do mundo são anticristo. Os valores que eu tenho estão em Cristo. É exatamente o oposto. A minha família, pais, sua família está exposta a esse tipo de cultura. Mães, seus filhos estão expostos a esse tipo de cultura. Como deve ser o nosso comportamento? Como deve ser o nosso estilo de vida? Que tipo de unção vinda de Deus eu tenho que buscar para o meu lar? Como devem ser os meus relacionamentos? Como é a minha escala de valores? Como tem que ser aquilo que passa na minha televisão, no meu computador, no meu entretenimento? Porque, meu amigo, a gente está começando daqui para frente a aprender. Ao justo, justifique-se mais ainda. Mas ao injusto, cometa mais injustiça ainda. Sempre foi assim. Desde Abel, desde Caim. Na volta de Jesus, vai ser a mesma coisa. Nós hoje temos a mesma escolha, os mesmos valores diante de nós. Qual que você vai escolher? Qual vai ser a tua cultura? Se Jesus viesse hoje, você ia ser encontrado como Noé. Noé era perfeito em suas gerações. Deus pode falar de você hoje. Bruna, Moisés, Maurício, Erasmo, Júlio, Juliano. Temem a Deus, buscam o Senhor de todo o coração, suas casas servem a Deus? Essa é uma pergunta que você tem que responder você mesmo com Deus. E se você perceber que a sua vida não está assim,
É hora de se arrepender, de mudar, acertar a sua vida e de maneira simples, seguir o Senhor de todo o coração. Amém? Vamos orar?